Meus pais compraram uma BMW para o meu irmão, usando o meu nome. A festa foi planejada com um cuidado que eu nunca vi antes naquela casa. Luzes alugadas, DJ, comida de buffet, lembrancinhas personalizadas com o rosto do Mateus estampado. Balões, brindes, discurso emocionado. Um teatro inteiro para celebrar a formatura do filho mais novo, o orgulho da família. Eu estava lá, claro. Camisa social, sorriso colado no rosto, segurando uma taça de espumante como se aquilo não estivesse queimando minha garganta mais do que o álcool deveria. Ninguém mencionou minha presença. Nem quando entrei, nem durante a festa. Eu era um espectador fantasma no show do herdeiro favorito. E então veio o momento. Meus pais chamaram todos para fora. A música parou. Todos se alinharam no jardim, com os celulares prontos. E ali estava ela, uma BMW novinha, preta, reluzente, com um laço vermelho amarrado no capô. Mateus gritou. Chorou. Disse que não sabia, que estava em choque, que era o melhor dia da vida dele. Meus pais abraçaram ele, chorando também. Os convidados aplaudiram. Gritaram. Brindaram. E eu? Eu fiquei ali parado, com o estômago em nó. Porque eu sabia exatamente quanto custa um carro desses. E sabia também que meus pais não tinham esse dinheiro. Pior, eu lembrava muito bem da minha formatura. Lembrava de ter voltado sozinho para casa, depois de um parabéns seco por mensagem e um débito inesperado na conta do banco. Meus pais alegaram que não podiam ir na cerimônia porque o trânsito estava horrível. Mas o pior ainda estava por vir. No fim da noite, minha mãe me puxou de canto. Achei que talvez ela fosse dizer algo. Me agradecer por estar ali. Me incluir. Filho, não fica assim. Você é mais maduro. Sempre foi. O Mateus precisava desse incentivo agora, sabe? Ele é mais sensível que você. Mais sensível. A palavra me atravessou como faca. Eu, que precisei me virar desde os 17. Que nunca tive um presente de aniversário, que comprava meus próprios livros da faculdade com o salário de estágio. Naquela hora, eu não discuti. Só sorri. Mas dentro de mim, uma coisa mudou. Voltei para casa com uma sensação estranha. Como se algo estivesse prestes a quebrar. Como se, finalmente, eu tivesse enxergado a real natureza daquela família. Eu era o esteio. O que aguenta tudo. O que paga a conta. O que não precisa de nada. O dia seguinte trouxe a confirmação. Fui checar meu nome no sistema da Receita, hábito antigo, depois de tantos alertas de fraude. E ali estava, financiamento aprovado. Valor altíssimo. Comprador, eu. Fiador, eu. Pagador, supostamente, meu pai. Foi como levar um soco seco no estômago. Eles tinham comprado a BMW usando o meu nome. O meu CPF. A minha identidade. E fizeram isso sem me contar absolutamente nada. Sem sequer pedir. Sem pensar duas vezes. Naquele momento, percebi, não era só negligência. Era oportunismo. Era descaramento. Mas eu não explodi. Não gritei. Não chorei. Eu não sou mais aquele adolescente que pedia atenção e recebia silêncio em troca. Eu me tornei alguém muito mais perigoso, um homem que aprende a observar. A planejar. A esperar. Passei o resto do dia revendo extratos, contratos, dívidas. Comecei a juntar provas. Liguei para um advogado. Fui até o cartório. Não disse uma palavra a eles. Ainda. Flashbacks vinham como ondas, Mateus quebrando a TV e colocando a culpa em mim. Meu pai acreditando nele. Eu sendo deixado de fora de viagens. Minhas notas altas sendo ignoradas. O silêncio como resposta quando pedi ajuda com o aluguel da República. Mas o que mais doía era lembrar das vezes em que eu acreditei que um dia tudo isso ia mudar. Que bastava eu ser bom. Que bastava eu ser forte. Que bastava eu aguentar. Você sempre foi frio, minha mãe costumava dizer. Como se não fosse ela ensinar o frio. Decidi naquele dia que não esperaria mais justiça vinda deles. Eu mesmo a faria. O jantar de domingo chegou. Eles estavam lá, como se nada tivesse acontecido. Rindo, brindando, falando sobre o futuro brilhante do Mateus. Meu pai comentou que eu andava meio sumido, com aquele tom sarcástico que ele usava para disfarçar culpa. Eu apenas sorri.
E no fim da noite, antes de sair, olhei nos olhos dos dois e disse, com toda a calma do mundo: só para avisar, estou anulando o financiamento da BMW. Vocês cometeram fraude. Espero que estejam preparados para lidar com as consequências. Eles congelaram. Minha mãe tentou rir, como se fosse uma piada. Meu pai ficou mudo. E Mateus? Mateus ficou vermelho. Começou a dizer que eu era um egoísta. Que estava com inveja. Que sempre fui ressentido. Você destruiu minha formatura. Ele gritou. Eu olhei para ele e respondi: não, Mateus. Eu só tirei o brinquedo que vocês roubaram. Virei as costas e fui embora. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Com raiva, sim. Mas também com uma paz estranha. Como se, pela primeira vez, eu tivesse feito justiça por mim. Mas mal sabia eu, que aquela BMW era só a ponta do iceberg. No dia seguinte, recebi uma notificação judicial. Meu nome estava atrelado a outro empréstimo feito há 2 anos. Um empréstimo que eu nunca pedi. Eles estavam usando meu nome há muito mais tempo do que eu imaginava. E aquilo foi a fagulha. Eles me traíram 2 vezes, uma ao me ignorar, outra ao me usar. A notificação chegou com uma frieza que só uma carta judicial consegue carregar. Não era apenas mais um empréstimo, era uma armadilha cuidadosamente construída com meu nome. Assinatura falsificada. Valores exorbitantes. E o pior, datado de 2 anos atrás. Ou seja, enquanto eu pagava meu aluguel parcelado e economizava até com comida, eles usavam meu nome como se fosse o próprio deles. A indignação me queimava por dentro. Mas eu não ia explodir. Eu sou metódico. Frio, como minha mãe sempre disse, e dessa vez, isso jogaria a meu favor. Fui até a casa deles. Não bati. Entrei. Meu pai estava no sofá assistindo futebol. Minha mãe, na cozinha. Mateus, no quarto, rindo alto com algum vídeo inútil. A gente precisa conversar, eu disse. Eles me olharam como se eu tivesse aparecido de surpresa em um jantar de família onde não fui convidado, o que, basicamente, era o padrão da minha existência ali. Mostrei os documentos. O empréstimo. A assinatura. Meu nome sendo usado para salvar o barco financeiro afundando que eles fingiam manter à tona. Meu pai bufou. Tentou rir. Filho, isso é só papelada. Coisa de banco. Fica tranquilo, tá tudo sob controle. Está no meu nome. Se vocês não pagarem, quem arca sou eu. Minha mãe, com aquele tom passivo-agressivo que ela dominava desde que me lembro, soltou. Mas que diferença faz? Você não tem filhos, não tem família, mora sozinho. A gente só pegou emprestado. É tudo da família. Família. Eu ri. E doeu. Porque no fundo, por muito tempo, eu acreditei nessa palavra. Achei que ela me protegia. Achei que, por trás do gelo, havia algo mais. Isso é crime. Vocês falsificaram minha assinatura. Repetidamente. Mateus apareceu na sala nesse momento. Olhou os papéis com tédio e soltou. Lá vem ele com drama. Deve tá querendo aparecer. Sempre foi carente de atenção. O sangue me subiu, mas segurei. Eu já dei entrada no processo. Vocês vão ter que se explicar na justiça. E completei, encarando meu pai, e espero que tenha um bom advogado, porque isso não vai terminar em conversa de família. Minha mãe ficou branca. Meu pai levantou a voz, pela primeira vez. Você vai mesmo nos expor? Jogar sua própria família na lama por causa de papelada? Não sou eu que estou jogando ninguém na lama. Só estou deixando vocês afundarem no buraco que cavaram. E saí. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar com calma. Não destrua a família. Lembre-se, o Mateus é seu irmão. Aquela tentativa de chantagem emocional quase me fez rir. Era sempre sobre o Mateus. Sempre. Foi aí que minha tia, irmã da minha mãe, me procurou. Ela me chamou para conversar, disse que estava cansada de ver o que eles faziam comigo. E me entregou uma pasta com cópias antigas de outros documentos. Documentos com meu nome. Financiamentos antigos. Cartões de crédito abertos com meu CPF.
Contas que foram pagas com atraso, e ficaram como máculas na minha pontuação sem que eu soubesse. Eu sabia que eles usavam seu nome, ela disse. Mas eu tinha medo. Eles sempre foram assim, usavam sua maturidade como desculpa. Como se você tivesse nascido para resolver tudo calado. Aquilo me destruiu. Mas também me armou. Agora eu tinha provas. Agora eu tinha aliados, ainda que poucos. Na semana seguinte, recebi uma ligação do advogado da família. Ele tentou um acordo informal. Ofereceu quitar o financiamento da BMW se eu retirasse a denúncia do empréstimo antigo. Eles estão desesperados, ele disse. Vai mesmo deixar seus pais passarem vergonha pública? Eles vão passar por isso sozinhos. Assim como eu passei por tudo sozinho também. Foi nessa mesma semana que descobri que Matheus tinha batido a BMW. Estava tentando aprender a dirigir. Resultado? Carro amassado, seguro negado, prejuízo. A ironia quase me fez gargalhar. Na mesma noite, um primo distante me mandou uma mensagem. Cara, seus pais estão dizendo para todo mundo que você surtou, que é ingrato. Que tá tentando ferrar com o Matheus porque tem inveja dele. O teatro continuava. Só que agora, eu não era mais espectador. Eu estava no palco. E expor cada cena desse espetáculo podre. Naquele sábado, fui a um jantar de família que eles mesmos organizaram, um acerto de contas, segundo a mensagem. Eles não sabiam que eu levei um gravador no bolso. Matheus tentou bancar o emocional. Disse que estava sofrendo. Que a faculdade foi difícil. Que ele sempre se sentiu pressionado. Meu pai falou em erros de boa intenção. Minha mãe chorou. Disse que eu estava matando ela aos poucos. Quando eles terminaram o show, eu apertei o botão do gravador. E disse: agora é minha vez. Expliquei tudo. Mostrei cópias. Apontei cada fraude. Cada abuso. Contei do empréstimo. Da assinatura falsa. Da traição sistemática. E finalizei olhando para Matheus. Você não é vítima. Você é cúmplice. Você soube do empréstimo. Você soube da BMW. Você dirigiu um carro comprado com roubo. A sala ficou em silêncio. Um silêncio podre. Minha mãe levantou chorando, tentando me abraçar. Eu recuei. Não encosta em mim. Você me perdeu há anos. Só agora percebeu. E fui embora. Na porta, recebi uma última frase do meu pai. Você está cuspindo no prato que comeu. Eu parei. Olhei para ele. Nunca comi nada aí. Eu que cozinhei. Eu que lavei a louça. Eu que banquei. Vocês só sentaram à mesa. No dia seguinte, os documentos e a gravação foram entregues ao banco, à Receita e à Justiça. E naquela mesma noite, às 2 da manhã, recebi uma ligação de voz do Matheus. Eles vão perder a casa. Você não vai ajudar? Ela virou mártir. Usou as redes sociais como altar. Postou um texto longo, meloso, mentiroso. Escreveu que eu era um filho ingrato, que ela havia se sacrificado a vida toda por mim, e que agora estava sendo crucificada pelo próprio sangue. Teve quem acreditou. Teve quem compartilhou. Mas teve também quem me conhecia. E um deles, um ex-colega da minha mãe, me enviou prints de um grupo privado onde ela confessava, em tom de piada, que só estava tentando comover para ver se ele desiste. Aquilo me deu nojo. Era tudo uma encenação. Um novo teatro. Só que agora, a plateia era a internet, e o aplauso que ela buscava era o da autopiedade. Decidi que já era hora de acabar com essa peça. Na semana seguinte, levei tudo pro meu advogado, os prints, os áudios, os documentos. E juntos, planejamos a minha resposta. Mas não seria na internet. Não seria pública. Seria no silêncio. Na justiça. No bolso. Porque ali é onde eles realmente sentem. Mas o pior ainda estava por vir. Ela teve a audácia de ir até a minha empresa. Apareceu na recepção, aos prantos, com um envelope na mão. Disse que precisava me entregar uma carta. Que era a última tentativa de reconciliação. O segurança chamou meu nome pelo telefone interno. Desci por impulso, achando que era algo sério. Quando vi ela ali, em público, desfigurada pelo próprio teatro, senti vergonha. Não por mim. Por ela. A carta era mais um jogo,
uma mistura de lembranças da infância com frases manipuladoras. Dizia que eu sempre fui um menino calado, difícil de amar, mas que ela tentou. Tentou como? Falsificando meu nome? Me apagando por anos? Joguei a carta no lixo na frente dela. Você tá cavando a própria cova, ela sussurrou, com os olhos vermelhos. Não. Eu só parei de preencher a cova que vocês cavaram com meu nome. E entrei no prédio, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a máscara dela começou a cair. Meu advogado enviou uma notificação extrajudicial sobre as calúnias nas redes. Pedimos retratação pública. Ameaçamos processo. Ela pagou o post no mesmo dia. Mas a desgraça deles não parava por aí. O banco entrou com ação. A Receita iniciou uma investigação. A casa da família foi colocada como garantia, e bloqueada. Um leilão foi marcado. E Matheus, Matheus. Ele vendeu a BMW por 1/3 do valor. Estava morando num apartamento minúsculo com os pais, longe do bairro nobre onde se gabava de viver. Começaram a pedir dinheiro para parentes. Tentaram mover bens para nomes de terceiros. Nada funcionava. Eu observava tudo de longe. Com frieza. Com paz. Até o dia do leilão. Recebi uma mensagem no celular, do número da minha mãe. Você ganhou. Satisfeito agora? Apaguei sem ler o resto. Mas então. Naquela mesma noite. Matheus me ligou. A voz dele tremia. Chorava. Estava embargado, quebrado. Disse que eu tinha conseguido o que queria. Que meus pais estavam sendo despejados. Que ele ia embora da cidade. Que eu tinha vencido. Mas depois ele fez a pergunta que selou tudo. Você não vai ajudar nem agora? Foi quando eu percebi. Eles nunca me amaram. Só me usaram. A diferença é que agora, o banco estava fechado. E pela primeira vez na vida, o silêncio foi a minha resposta. Depois da ligação do Matheus, desliguei o celular e o coloquei no modo avião. Não queria ouvir mais nada. Nem justificativa, nem pedido de socorro, nem chantagem emocional. Sentei na sacada do meu apartamento, uma vista alta da cidade que parecia me dar perspectiva. Enquanto eles afundavam, eu respirava. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirava sem sentir que carregava o peso de todo mundo nas costas. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu prédio com 2 malas. Sozinha. Com os olhos inchados e os pés descalços. Seu pai me botou para fora, foi tudo o que ela disse. O porteiro me ligou, hesitante. Eu poderia muito bem ter deixado ela ali. Mas deixei subir. Talvez por curiosidade mórbida. Talvez por querer ouvir da boca dela o que eu já sabia. Que tudo desmoronou. Ela entrou no meu apartamento como uma estranha. Olhou ao redor como se estivesse pisando em território inimigo. Sentou no sofá e chorou. Mas dessa vez, não tinha teatro. Era desespero mesmo. Eles me deixaram sozinha, ela repetia. Nem a família mais quer saber de mim. Fiquei calado. Ela me contou que o Matheus tinha ido embora para o interior. Disse que os tios cortaram contato depois da exposição pública. Que meu pai a culpava por tudo. Que estava morando de favor com um colega de bar. Você venceu, filho, ela disse, com a voz fraca. Não é uma competição, mãe. Nunca foi. Mas vocês perderam mesmo assim. Ela ficou em silêncio. E depois de minutos que pareceram horas, ela finalmente perguntou. Eu posso ficar aqui uns dias? Não sei o que doeu mais, ela achar que ainda tinha esse direito, ou o fato de que, por um segundo, eu quase cedi. Mas não cedi. Não. Aqui não. Aqui é meu agora. Ela tentou justificar, como sempre fazia. Tentou relembrar a infância. Falou da vez que cuidou de mim com febre, quando eu tinha 7 anos. Como se um ato isolado apagasse os anos de silêncio, de negligência, de abuso disfarçado de descaso. Eu te amei do meu jeito, ela disse, com um fio de voz. Do seu jeito? Eu respirei fundo. O seu jeito quase destruiu minha vida. Não venha me pedir abrigo agora, quando tudo que você me deu foi abandono. Ela levantou. Pegou as malas. E antes de sair, disse uma última frase. Você vai acabar sozinho. Fechei a porta sem responder.
E dessa vez, não houve dor. Porque eu não estava sozinho. Eu tinha a mim. E isso, naquele momento, era tudo. Mas a ferida, ela não fecha fácil. Dias depois, recebi uma carta. Não assinada, mas reconheci a letra. Era do meu pai. Dizia que tinha vendido tudo o que restava. Que estava indo embora do país. Que não tinha mais nada. Terminava com uma frase curta. Você destruiu sua própria família. Espero que tenha valido a pena. Joguei no lixo. Porque a verdade é, eu não destruí nada. Eu só parei de sustentar a mentira. Os meses passaram. O processo foi encerrado com acordo judicial. Recebi parte do que me deviam, mas não foi sobre o dinheiro. Foi sobre o princípio. Mateus sumiu. Meu pai também. Minha mãe, soube que estava morando com uma amiga da igreja. Tentou reaproximação algumas vezes, mas eu nunca respondi. Porque às vezes, o maior ato de amor próprio é o silêncio. A vida começou a se ajeitar. Consegui uma promoção. Mudei de apartamento. Fiz amigos que me enxergavam, algo raro. E comecei a sentir que, talvez, eu tivesse escapado a tempo do ciclo que me moldou. Mas de vez em quando, em noites mais silenciosas, ainda ouço a voz dela na cabeça. Você vai acabar sozinho. Talvez sim. Mas prefiro a solidão da verdade à companhia da mentira. Prefiro andar com os próprios pés do que ser puxado por correntes de sangue que só servem para sufocar. E se você me perguntar hoje se valeu a pena? Eu diria, sim. Porque agora, eu pertenço a mim.